Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo. E hoje nós vamos falar sobre separação patrimonial, separação financeira, como evitar a confusão patrimonial. Vamos falar o que pode acontecer se você não tiver essa separação, tá, entre pessoa física e pessoa jurídica, como a confusão patrimonial acontece, o que você está perdendo ao não ter esse controle entre os dois patrimônios, as duas esferas de patrimônio, que é a pessoa física e a pessoa jurídica, não pode misturar sócio, empresário, você não pode misturar o seu patrimônio, o seu direito, seus deveres, suas obrigações com o da empresa. Esse é um erro muito complicado de resolver depois, mas se você tomar algumas atitudes aqui, algumas ações preventivas, você consegue evitar. Esse é um erro muito comum que eu vejo em médicos, advogados, veterinários, engenheiros, profissionais liberais, porque ele é a empresa. Né? Nessas situações, você é a empresa, você é um profissional liberal, então você, CPF e CNPJ se misturam com muita facilidade. É difícil de distinguir, é difícil de separar, mas que você precisa fazer isso se você quiser que a empresa cresça e você não tenha alguns problemas jurídicos muito sérios, tá? E problemas financeiros. Primeiro, a pessoa física, quando você nasce com direitos e obrigações. A gente chama no direito dessa forma. A gente chama isso de personalidade, né? Personalidade jurídica. A pessoa física, ela tem direitos, deveres e obrigações. Os seus direitos e seus deveres não se misturam com os direitos e deveres da sua esposa ou do seu marido, por exemplo. Não se mistura também com os dos seus filhos. Por mais que eles sejam menores, não se mistura. Cada um tem, como a gente fala, cada um tem o seu problema, cada um tem os seus direitos e deveres. O meu é separado da minha esposa, separado da minha filha e assim por diante. Quando a gente cria uma empresa, quando a gente cria uma PJ, um CNPJ, uma empresa, você cria uma outra personalidade. Esse é o pensamento, tá? Você cria uma outra personalidade. Como se você pudesse criar um filho, você cria uma outra pessoa com personalidade jurídica própria. Aí essa pessoa jurídica tem seus direitos, seus deveres e suas obrigações. Você só fala por ela, porque a pessoa jurídica ela não fala sozinho, ela não pode assinar um contrato sozinho. Você representa aquela pessoa jurídica. No direito tem gente que fala que você presenta, você faz ela estar presente. Mas o ponto central é, quando você cria uma pessoa jurídica, você cria uma outra pessoa, você cria uma outra personalidade, você cria uma outra esfera de patrimônio. E não se mistura. Em regra, não se mistura. Aquele capital social da empresa, aquele dinheiro, aquele imóvel que você coloca na empresa, aquilo lá é um patrimônio dela. Aquilo que serve para demonstrar a sua capacidade de cumprir com suas obrigações. Geralmente, quando a empresa vai participar de uma licitação, município, estado ou união, geralmente pedem um valor X de capital social. Então, para você participar dessa licitação aqui, você tem que ter 5 milhões de capital social. O município sabe que você tem até 5 milhões de reais ali para a empresa tem para se comprometer. Pode não ter no caixa. Só que se tiver uma obrigação de 3 milhões e você não conseguir arcar e não tiver patrimônio, dá problema. Tá? Se não me engano, tem uma empresa agora de capital aberto, não vou falar o nome não, que ela tá com problema de auditoria por causa disso. Ela alega ter muito dinheiro, mas parece que ela tem só 60% desse valor. Aí credores começam a descobrir, investidores começam a descobrir, e isso começa a dar uma crise que pode levar alguém para a cadeia e pode até acabar com o patrimônio do sócio. No nosso caso aqui, que é uma limitada, uma empresa fechada, o sócio que antes tinha o benefício dessa separação de patrimônio, com a confusão, ele perde esse direito. A PJ com responsabilidade limitada, ela foi criada para isso, para separar o patrimônio, afetar o risco, dividir ali, separar o risco do negócio. Eu quero investir num hotel.
Eu não vou colocar meu CPF lá para investir no hotel, porque se tiver um prejuízo de 10 milhões de reais, tudo que eu tenho e tudo que eu vou ter para frente aqui, até bater os 10 milhões, eu vou perder. Na PJ, não. Desde que você faça tudo certinho, bateu ali 10 milhões, a PJ não tem problema. Essa é a responsabilidade limitada. Desde que você tenha um capital social ali, ele atingiu aquele capital, atingiu todo o patrimônio da empresa, acabou. Por mais que fique devedores ainda com valores em aberto. Abre falência, o devedor vai esperar, não conseguiu pagar, paciência. É assim que funciona. A PJ foi criada para isso. Existe esse tipo de problema de confusão patrimonial que a gente chama, que é essa mistura do patrimônio. Tá vendo que a PJ ela foi criada para dividir o patrimônio. CPF de um lado, CNPJ do outro. Só que se você começa a intencionalmente começar a misturar esse patrimônio, o que é muito comum no começo da empresa, né? É comum, mas não pode ser normal, não pode ser para sempre. É comum, mas não pode ser para sempre. Você começa a causar esse tipo de confusão, e esse tipo de confusão causa muitos problemas. Tá? Pode causar problemas na parte financeira, então você não sabe o que tem na empresa, você não sabe quanto tem, a movimentação de cliente, de produto, de serviço é muito grande e você acha que tem muito dinheiro, no final das contas, por causa dessa mistura, sócio tira dinheiro de qualquer jeito da empresa e acaba que no final do mês a empresa não tem dinheiro, não tem caixa, não tem saúde financeira para pagar as suas obrigações mínimas. Às vezes não consegue pagar salário do funcionário. Essa falta de transparência entre os sócios, porque cada um pega o que acha que deve, usa o cartão da empresa para pagar conta particular. Você acaba, no final das contas, não sabendo o que é seu, o que é do sócio, o que é da sua família, o que é da empresa. E isso faz com que as dívidas se acumulem, faz com que chegue na hora de pagar fornecedor, a empresa não tem dinheiro, aí às vezes o sócio tem que colocar um dinheiro particular, que no final das contas nem era particular, era um dinheiro que deveria ter ficado na empresa e ele tirou antes da hora, né? Atrasa pagamento de funcionário a fornecedor, aí isso gera rescisão, gera um problema trabalhista, aí se você não paga imposto, gera problema com a receita, aí vem um processo de execução fiscal, aí tem multa, tem juros, tem que pagar o imposto, tem penhora, aí a fazenda vai lá e vai penhorar um imóvel, um bem da empresa, e nós vamos ver aqui para frente que se tem aquele problema de confusão patrimonial, você destrói aquela barreira que existe entre o CNPJ e o CPF. E numa execução, execução fiscal, execução trabalhista, não importa. Vão pedir para o juiz desconsiderar essa barreira existente e, e vão pegar o patrimônio seu de sócio como empresário, que inicialmente não precisaria, se você tivesse observado a divisão dos patrimônios, a divisão das finanças, tá? Agora o juiz autoriza, um processo vai lá e ao invés de ficar só com o patrimônio da pessoa jurídica, ele vai lá no seu patrimônio pessoal. Aí a sua família é afetada por um problema que você causou, na verdade. Porque você sabe que não pode tirar dinheiro da empresa de qualquer jeito, né? O que eu estou falando aqui não é uma novidade, eu tenho certeza disso. Por mais que você às vezes não tenha ouvido falar esses nomes específicos, às vezes, que são nomes bem específicos da parte financeira e jurídica, eu tenho certeza que já te falaram que não pode ter esse tipo de confusão. Tá? Você acaba com um grande benefício que criaram, que é a limitação da responsabilidade. Você destrói aquilo lá. É como se você tivesse colocado o seu CPF para jogo mesmo, e aí você vai ter que pagar toda a dívida com patrimônio pessoal, patrimônio familiar. Entendeu? Isso eu tenho certeza que você já sabe disso. Eu só estou trazendo aqui para ver se consigo
consigo abrir os seus olhos para você perceber que isso, por mais que no começo seja necessário, tá? Eu entendo que às vezes no começo é necessário, mas não pode ser um item que esteja no seu plano de negócio para sempre, tá? No direito, a gente chama isso de abuso da personalidade jurídica. Veja que você tinha um CNPJ, você tem um CNPJ, e ele tem a personalidade jurídica dele, como eu disse. Você tem a sua esposa, seu marido tem a deles, dela, e a PJ, a empresa, também tem a personalidade jurídica própria. Direitos, deveres e obrigações próprios. Tá? E quando acontece o abuso da personalidade, acontece que o juiz não vai deixar aquilo ali barato e vai desconsiderar aquele limite porque você intencionalmente infringiu aquele limite, entendeu? Esse é um. E ocorre esse abuso, por exemplo, se você desvia a finalidade dela. Vamos dizer que você utiliza a pessoa jurídica com a intenção de cometer um ato ilícito. Ato ilícito pode ser um crime ou não, tá? Eu vou abrir um CNPJ para burlar a licitação do município X e conseguir aquele contrato. Se constatar que você criou a PJ para isso e você causar um dano maior do que o patrimônio que aquela empresa tem, o seu patrimônio particular vai responder por aquilo. Tá? O desvio de finalidade é isso. Uma empresa ela é criada para explorar atividade econômica, tá certo? Produzir, gerar receita, contratar e girar a economia. É para isso que ela funciona. Se você cria ela para outra coisa, intencionalmente, você comete desvio de finalidade. E o seu patrimônio particular pode responder por isso. Tá? Não adianta você tirar da PJ o patrimônio de qualquer jeito, porque vai responder. Não interessa. Outra coisa é a confusão patrimonial. A confusão patrimonial acontece com mais frequência e às vezes até com sutilezas. Às vezes o empresário não vê que está fazendo isso. Eu tenho um cliente, ele tem uma clínica veterinária. Eu tenho muito. Meus exemplos vão ser muito de veterinários, porque minha esposa é veterinária, então eu convivo com muitos veterinários. Meus melhores amigos são veterinários. Eu fiz zootecnia por 6 meses, é uma área que eu gosto. E quando eu conseguir, é um segredo nosso aqui, quando eu conseguir, tudo der certo, eu vou gravar esses vídeos de uma fazenda. E eu vou ficar lá para sempre, não vou sair não. Eu ligo pro iFood para entregar comida e fazer compra de mercado. Vou passar a vida na fazenda. Mas eu não vou ter problema porque eu não vou ter confusão patrimonial, porque eu já sei. Eu já sei como fugir disso aqui. E é isso que eu quero te apresentar aqui agora, entendeu? É muito comum essa confusão patrimonial, que, por exemplo, nessa clínica que eu estava falando. Final do dia, o dono ia lá no caixa, ia bater o caixa, todo o dinheiro que estava no caixa ele botava no bolso e levava embora. Veja que o dinheiro não é dele, é da empresa. Por mais que ele seja dono da empresa, tudo bem. Mas o dinheiro não pode sair da empresa dessa forma. Foi uma venda de produto ou prestação de serviço que foi uma movimentação de dinheiro que deveria ir para o CNPJ. E se você faz essa retirada de caixa de qualquer jeito, você tem problema de confusão patrimonial. A PJ pagar constantemente obrigações do sócio. Isso aqui, você tira dinheiro da empresa sem registro contábil, sem registro financeiro, aquele dinheiro ainda é da empresa, por mais que esteja na sua mão, por mais que você coloque no seu bolso, por mais que você seja dono da empresa, por mais que você use aquele dinheiro para pagar uma conta particular sua, aquele dinheiro não é seu, porque não foi feita a retirada adequada. Porque quando ele entrou, foi uma prestação de serviço, foi uma venda de um produto que estava no estoque da empresa. E isso aqui gera confusão patrimonial. Tem muita gente que acha que não.
Gera. Se você vai tirar aquele dinheiro, faz a conta daquele dinheiro todo dia, veja no final do mês quanto é e declara como prolabore, pelo menos. Você vai pagar imposto de renda se você fugir da faixa, mas pelo menos você não vai ter problema de confusão patrimonial. No dia que um funcionário entrar com um processo trabalhista, ele não vai conseguir atingir o seu patrimônio particular, seu CPF. Ele vai ter que se contentar com o que a sua empresa no CNPJ tem de patrimônio. Outra forma lá, transferir ativo ou passivo sem contraprestação. Você tirar dinheiro sem declarar ali que é um prolabore, que é uma divisão de lucros e receitas, sabe? É esse tipo de movimentação. É você pegar o cartão da empresa e ir lá comprar um carro para você. Ah, mas eu uso o carro na empresa. Tudo bem. Se for acho que é uma Fiorino, né? Se for um carro assim para fazer transporte de animais, se você tá na clínica veterinária, se for carro para fazer o funcionário ficar viajando para prestar serviço, se você tiver uma empresa de engenharia, por exemplo, aí tudo bem. Mas você não pode, não, a empresa não precisa de um carro, você compra um carro não da empresa. Abre uma outra empresa. Aí você abre um outro CNPJ, naquele outro CNPJ você faz planejamento patrimonial, e naquele outro CNPJ você usa ele especificamente para comprar um carro. Aí vale, aí vale, entendeu? Mas você tem que ter um outro CNPJ. Um CNPJ, ele arrisca atividade econômica, o outro não. Você pode ter mais de um para tudo isso. E como eu disse, você fazendo esse tipo de confusão patrimonial, desvio de finalidade, abusando da personalidade jurídica da empresa, isso causa problemas sérios em processo, execução e penhora. O seu patrimônio particular vai responder por problemas da empresa se isso aqui estiver acontecendo no seu negócio. Desvio de finalidade, confusão patrimonial, isso é abuso de personalidade, aqui, ó, abuso de personalidade jurídica. Isso não pode. Isso dá problema, entendeu? Acontece num processo uma coisa que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica. O juiz vai desconsiderar aquela barreira de limite que existe entre sócio e empresa e redirecionar o processo para você, para o sócio, por mais que seja uma obrigação assumida pela empresa. E como você evita isso? Olha, é muito simples, né? É simples, mas não é fácil. É simples porque são ações simples, não é complexo. Você sozinho consegue. Mas não é fácil, principalmente no começo. Isso eu sei. Mas para ser fácil desde o começo, por mais que no começo ele tenha alguns pequenos deslizes, escapes, você precisa fazer um planejamento financeiro desde o início. Você precisa ter um projeto de negócio, um plano de negócio, curto, médio e longo prazo, objetivos bem traçados, o que você vai fazer, como você vai fazer, para quando você vai fazer. Você tem que ter um planejamento. Você tem que ter principalmente um controle de fluxo de caixa. Esse é um assunto que nós vamos comentar aqui nos próximos vídeos. Fluxo de caixa. Caixa é ali onde está o dinheiro, certo? Fluxo é movimento. Então você tem que ter um controle do movimento do dinheiro que entra e sai da empresa. Isso é diário. Tudo que sai, tudo que entra. As suas retiradas têm que ser feitas conforme um prolabore, é o salário do sócio. Você, como sócio do negócio, você é funcionário da empresa. Você tem os seus momentos de decisão, os momentos que você se reuniria num conselho, né? Por mais que seja sozinho. E tem momentos que é o operacional, dia a dia, você é funcionário. E você tem que receber por ser funcionário. Por ser dono, você recebe um outro valor que chama dividendos. Você retira dividendos do valor que você investiu na sociedade. Mas como funcionário, você tira prolabore. E a regra de prolabore é igual de todo mundo. Tá? Paga imposto de renda normal, declara lá, tem que pagar INSS, contribuição previdenciária, paga tudo. Tá? Mas é um valor que você pode tirar todo mês. Um salário. Salário mesmo, salário do dono. Isso aqui você pode ter. Que valor? Qualquer valor.
tanto faz. Se a sua empresa conseguir, você pode colocar 50 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, não tem problema. Tem outros efeitos, né? Como eu falei, principalmente tributário. Mas você pode declarar o valor que quiser como Prolabore. E uma outra solução é ter cartão separado, cartão de banco. Não mistura cartão de banco, é fácil, você saca na hora ali, paga. Não faz isso, tá? Essas são aqui 4 soluções simples, mas não são fáceis, tá? É simples, mas não é fácil. Então, quais são as vantagens disso? Aí, ó, clareza no negócio, você sabe o que a empresa tem, o que você tem, você sabe o que pode entrar, você sabe o que entrou. É muito fácil você se perder. Você vê toda aquela movimentação de negócio e o dinheiro não sobra. Mas é que você mesmo está tirando, você mesmo está pagando conta pessoal e não está vendo. O crescimento da empresa é saudável, porque ele vai ter caixa para crescer. Você consegue ter uma visão do todo, tanto da PJ como do seu CPF. Você consegue realmente ver despesas e receitas e todo o fluxo de movimento do caixa dos dois, tá? E você tem um grande auxílio nas avaliações do negócio, nas decisões que você tem que tomar. Porque você tem uma visão clara e uma visão do todo, sem aquela mistura, sem aquela confusão de negócios. Tá certo? Em resumo, então, você tem a possibilidade de abrir um CNPJ para explorar a atividade econômica sem comprometer o seu CPF. Isso a gente chama de personalidade jurídica. Responsabilidade limitada. A empresa tem a responsabilidade limitada. Você não pode ter desvio de finalidade, principalmente confusão patrimonial, que é você pagar a obrigação da empresa com cartão pessoal ou vice-versa, você transferir dinheiro daqui para lá, de lá para cá, sem contraprestação, sem registro, você descumprir a autonomia da empresa. Soluções são simples: planejamento, controle, retirada de prolabore e contas separadas. Tá? Isso vai te trazer clareza de negócio, crescimento saudável, visão de um todo da empresa e da sua família, da parte financeira da sua família, e vai te auxiliar muito na tomada de decisão. Tá certo? Então, espero que tenha ficado claro. Eu sei que não é fácil, mas essa divisão de patrimônio é necessário para você não ter problemas e problemas muito sérios, tá bom? Até mais. Falou.